O projeto Memórias da Vila, ele surgiu desse espanto com o abismo de diferença entre as realidades múltiplas que habitam o nosso país. Muitas vezes a gente nasce e transita dentro de um meio e acredita que aquela é a realidade daquele determinado meio. Então, isso até, de alguma maneira, essas membranas protetoras, elas são alienantes do ponto que a gente reduz a nossa cota de participação na sociedade por não conseguir perceber os impactos de uma política global, né, que afeta as pessoas de forma diferente num país onde os direitos eles são vistos como benefício ou privilégio. O que a gente fala muito é que é um livro que ele não podia a gente defender ele como um livro nosso, né? Assim, meu e da Joana, porque a gente está trabalhando ali para viabilizar que aquelas histórias e aquelas imagens elas possam sair de um campo de uma restrição mesmo, programada, né? Uma espécie de preconceito programado em relação à vida daquelas pessoas. É um espanto que existe uma exclusão programada da mídia, é uma violência simbólica. Quando você não permite a presença imagética do outro no contexto coletivo, isso é uma violência que você está exercendo sobre a pessoa. Você impedir a expansão da imagem do outro é uma espécie de violência programada, de exclusão programada. Tem um fundamento aquilo, tem uma finalidade. A finalidade é não deixar ser conhecido. É preciso fazer conhecer, né? A gente tem que compartilhar a noção sobre as diversas realidades que nos cercam. Então, nessa intenção de romper essas membranas culturais, do preconceito construído nos núcleos restritos, familiares e de casta social, que no Brasil a gente vive em núcleos de casta social, foi que eu decidi, então, me mobilizar para poder efetivar a iniciativa desse livro, assim, levar a cabo a produção desse livro, né? E demorou 6 anos para ele acontecer, né? As primeiras fotos a gente fez numa iniciativa de um amigo meu, até o meu sócio no festival, que foi o Bruno Vilela, que ele propôs a uma série de fotógrafos fazer um trabalho na região leste de Belo Horizonte. Então, como eu tinha esse contato no Cafezal, eu resolvi fazer o trabalho lá. E o primeiro trabalho foi desenvolvido com os moradores mais idosos para tentar iniciar um processo de resgate de memória visual e oral desses moradores. Então, na hora que a gente viu o potencial e o carinho com que a gente foi recebido e a demanda, o mais importante, quando a gente observou a demanda da comunidade, quando os próprios moradores começaram a dizer que eles já tinham tentado fazer esse livro uma vez, mas não tinham conseguido, aí a conversa mudou de nível, porque já não passa mais só o desejo de organização íntima de uma pessoa, mas o conhecimento de que aquela comunidade já tinha tentado organizar o seu patrimônio de memória mnemônico, visual e oral e não tinha conseguido os meios formais para concretizar essa ideia. Então, a gente comprou a briga, assim, falou assim, não, então a gente vai entrar nessa ideia mais forte, né? Não vai ser só um ensaio fotográfico, assim, não é um deleite estético. A coisa toma outra proporção. Então, a gente fez a primeira reunião com a Associação de Moradores da Vila Santana do Cafezal, na época que a dona Dirinha ainda era a presidente, e apresentou o projeto para, se eu não me engano, foram 13 membros da comunidade, fizemos uma ata da reunião
E a partir dali a gente tinha o aceite do projeto Memórias da Vila diante da comunidade, diante dos líderes da comunidade. A estrutura visual do livro, ela é pautada toda na pessoa. Porque quando você constrói um objeto, e esse objeto livro ou objeto fotografia, e o interesse central desse objeto são as pessoas, o risco que você corre é de reificação do outro, né? Assim, é a objetificação do outro, é transformar a pessoa num objeto estético. E quando você transforma a pessoa num objeto estético, uma série de questões éticas, né, relacionadas assim, a como olhar pelo outro, os distanciamentos que passam a ser permitidos em relação ao objeto e à pessoa, né, assim, você começa a distorcer um pouco essa realidade e permitir que a pessoa enxergue o outro só do ponto de vista dela própria. Né? Assim, aquela barreira social, ela permanece. Porque você não está confrontando um ser humano, você está confrontando um objeto. E as relações de afeto que se desenvolvem no momento do contato com o objeto é muito diferente daquelas que você desenvolve num contato com o ser humano, presencialmente. Então, o livro ele tem essa postura assim, de buscar o olhar do outro sobre ele mesmo, né? E fotografar o rosto como história. Isso acontece muito, né? Assim, exclusão via campo visual. E o nosso objetivo foi trazer o rosto, a imagem dessas pessoas com a maior dignidade que a gente conseguisse fazer possível, porque a gente sabe que nenhum trabalho ele traz um grau de 100% de imparcialidade. A gente sempre está construindo o mundo a partir das nossas experiências. Agora, ali, o objetivo foi tentar enaltecer a figura do outro, sem criar um processo de estetização da pobreza também, que é essa coisa de quando você transforma um outro num objeto do seu estudo ou num objeto do seu interesse. Isso é muito complexo, porque aí a construção visual, estética, ética, poética do outro, vai ser a partir dos seus valores, e isso também é um negócio muito complicado, né? Quando você permite a pobreza pela imagem, sabe? Se você consome a pobreza pelo distanciamento que a imagem te permite, e aí o dever social, ele ganha ali uma outra conotação distorcida, né? Que assim, por você ver a imagem, eu brinco até que é a bidimensionalização da participação civil na sociedade, porque a partir do momento que você obtém informação pela televisão, pelo meio de comunicação ou pela uma imagem, você se comove com ela, é como se você estivesse cumprindo o seu papel de cidadão. O papel não é comover, não é emocionar, é participar. Então, o nosso objetivo foi buscar ao máximo dignificar a pessoa. E isso aconteceu no processo, no procedimento de trabalho. Porque depois que você fez a imagem, aí você já não consegue mais controlar a forma com que ela vai se disseminar no mundo. Então a gente tentou modificar a metodologia de trabalho, né, tentando humanizar isso, assim, se aproximar ao máximo das pessoas, proporcionar o maior conforto possível para os moradores no processo de realização das imagens e das entrevistas. Então a gente tinha um carro com um morador do próprio cafezal, dirigindo lá dentro. Os produtores eram da própria comunidade, da Serra, o seu Luiz e a Kelly. Então, eles iam na casa dos moradores previamente, faziam um agendamento de acordo com a conveniência de cada um. A gente fotografou mais de 150 pessoas. E aí, a partir desse agendamento, dessa escalinha que eles montavam, dessa agenda, aí a gente ia e buscava a pessoa na casa dela com um combinado
de demorar assim, no máximo de 15 a 20 minutos e depois levava ela de volta na hora que terminava a sessão de fotos. Aí a gente montou um estúdiozão mesmo, assim, com fundo infinito, com luz e tudo, lá dentro do cafezal, no lote da associação, dessa associação que permitiu essa primeira entrada, esse primeiro capital social de confiança, foram eles que construíram, não fui eu. Então, o procedimento de trabalho, no meu entender, foi a forma com que a gente conseguiu, pelo menos, tentar prevenir esse processo de distanciamento inicial de um objeto de estudo e do pesquisador. Ali a gente estava tentando se envolver ao máximo. Foi necessário uma outra metodologia, porque a profundidade das histórias que se apresentavam, elas demandavam um outro tipo de envolvimento. Então, eu não podia chegar ali impondo uma estrutura de trabalho. Ela foi tendo que ser conquistada aos poucos. Na hora que a gente foi escrever o projeto, a gente já tinha feito as reuniões com a comunidade, a gente viu esse outro corpo que o projeto tinha tomado. Então, as fotografias passaram a ser insuficientes para representar agora aquela nova demanda diante da qual a gente estava. E aí eu conversei com a Joana. Convidei ela para entrar no trabalho em 2000, se eu não me engano, foi 2013, quando a gente foi inscrever o projeto para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Aí expliquei para ela que a gente já vinha construindo essa aproximação com a comunidade, que inicialmente era um projeto de resgate de memória visual e que a gente precisava de alguém para trabalhar a memória oral. Não foi fácil selecionar as imagens. A gente tentou privilegiar, nesse primeiro momento, os moradores mais antigos, os velhinhos, né? Porque a carga de memória deles era muito mais adensada. Então, a gente ouviu como que foi também essa história da imigração, de sair do interior, né, da lavoura, muitas vezes de uma relação semi-escrava de trabalho. Muitos vieram para a cidade com uma relação semi-escrava de trabalho, trabalhavam para garantir o alimento e a moradia. Então, a gente conseguiu, com o recurso que a gente tinha, com o tempo que a gente tinha, com a equipe que a gente tinha, fazer um livro de 192 páginas. E o processo de seleção das imagens, ele acontece, né, assim, tentando trazer um pouco os mais idosos. Nos textos também a mesma coisa. E teve um fator interessante que influenciou a escolha das imagens, foi que ao longo da produção do livro, muitos dos participantes, dos moradores, faleceram. Não foram poucos, assim, foi uma quantidade significativa, assim, sei lá, 12, 10, assim, uma quantidade importante de pessoas falecendo no processo de produção de uma obra. Então, esses, por exemplo, já estavam dentro. Todos os que faleceram, eles tinham que estar ali, porque a obra celebrava a vida deles, né? Assim, era para eles. A gente teve esse fator subjetivo, que foi assim, a construção do livro, como organizar as arquiteturas, as imagens de retrato no contexto interno, íntimo, e as imagens de retrato no fundo neutro, no fundo cinza. Então, a gente tinha 3 ordens de imagem. Então, essa foi uma escolha também importante para a organização do livro. E o ritmo editorial, ele também influencia na hora de selecionar a imagem. Porque a gente também não queria fazer assim, um catálogo de pessoas. Então, o livro ele tem um ritmo que a gente até chama de respiro, né? Assim, ele tem um respiro entre uma imagem, a apresentação da pessoa, a outra pessoa, quando sim, o texto e a entrevista que ela traz.
A gente também não quis limitar o texto a um determinado número de páginas. Isso foi um desafio na hora de construir o projeto editorial do livro, porque tinham pessoas que tinham a fala correspondente a uma página, outros 2, outros 3. Então, isso foi até uma conversa com a Joana, ela perguntando assim, mas Gui, como é que nós vamos organizar o livro? Aí eu sugeri para ela, falei assim, Ju, cada um tem uma história, um tamanho de uma história. Cada um tem um tanto que quer falar. Então, assim, como que a gente vai também chegar para a pessoa já com uma caixinha onde que ela tem que encaixar a história dela? E a gente tinha os textos iniciais, que eu acho que era importante a gente falar disso. Assim. A gente também não podia entrar nessa história sem tomar posição. Né? Por que você está fazendo isso? Né? Não pode ser porque você acha bonito. Porque o objetivo ali não é o deleite estético. A beleza ali é outra beleza. Né? O espanto estético, ele é em relação à forma de organização existencial da pessoa. E não só a imagem dela. A gente não está lidando com plasticidade. A gente está lidando com a estética ética. Sabe? São 2 campos muito próximos. A gente fez a distribuição, logicamente, gratuita na comunidade e a gente conseguiu distribuir nesse dia, que o lançamento foi de 10 da manhã a 1h30 da tarde. A gente conseguiu distribuir 490 exemplares do livro. E você vê assim, que todo esforço que a gente fizer ainda vai ser insuficiente. A nossa expectativa era, de alguma forma, tentar retribuir com o livro, né, em gratidão a eles pela oportunidade de ter convivido, deles terem nos recebido com tanta abertura, tanta confiança, com tanto carinho, tanta disponibilidade. Mas o que foi possível nesse primeiro momento foi montar esse evento de distribuição do livro. E assim, eles receberam com muita alegria, vou te dizer sinceramente. Assim, foi um retorno muito bacana ver o momento da distribuição. Que as pessoas ficavam se procurando, se reconhecendo na imagem. A imagem ela ainda tem essa importância. Né? Assim, a imagem não é que ela traz legitimidade para o outro, assim, porque o que traz legitimidade é a própria pessoa, né? Assim, é a construção e obra de vida dela, independente de onde esteja sendo divulgada, é que traz a legitimidade da pessoa. Mas para o mundo, a imagem, de alguma forma, ela legitima a sua presença ali. Para eles, sentir essa legitimidade em algo que não está julgando, não está classificando, sabe? Não está querendo organizar a realidade deles para eles, essa presença, assim, eu acho que mais livre dessa imagem, em que eles auxiliaram na construção, acho que é muito gratificante. Assim, a gente viu que isso foi muito gratificante para eles. Você encontra informações e possibilidades que apontam para desdobramentos bastante potentes de um trabalho só, que extrapolam a esfera de uma obra. Então, a gente sabe que, com recurso, a gente consegue expandir esse livro, né? Ou seja, publicar a história das outras pessoas que ainda não foram publicadas, dar sequência nesse processo, porque muitas dessas histórias, as histórias estão desaparecendo, então isso é muito grave, né? Assim, o desaparecimento de memória, ele aponta para a repetição do erro, né? Se você não aprende com o passado, muitas vezes a gente vai cometer os mesmos erros. Então, é importante a gente tentar dar sequência nesse livro. São as possibilidades. Agora, tudo isso demanda, né, mais envolvimento, mais esforço, mais recursos. Nós vamos ver até onde que a gente vai conseguir levar isso aí, mas
tem muito trabalho pela frente. Não acabou aqui, não.